carisma é vicentino, o trabalho é paroquial e, para além do curso superior em Teologia, é psicólogo clínico. Marcas do percurso de vida do padre Nélio Pita, hoje convidado do programa Eclésia para nos falar sobre a vida consagrada. Padre Nélio, boa tarde. Muito obrigado por estar neste programa. Um carisma vicentino, trabalhar na paróquia com um curso em Teologia e também em Psicologia. Que percurso foi este de consagração? De uma forma muito breve, eu sou natural da Madeira. Penso que, como quase todas as pessoas durante a adolescência, afastaram-se um pouco da igreja e depois, por volta dos 17, 18 anos, integrei um grupo que era a Juventude Mariana Vicentina e que era assistido por um padre vicentino na Madeira, que era um padre Gouveia. Com ele fui capaz de expor algumas dúvidas e ele foi capaz também de me dar uma resposta com sentido a propósito de uma nova visão da Igreja, porque aquela visão que nós ouvimos quando somos crianças é posta em causa quando entramos na adolescência. Isso aconteceu no seu percurso? No meu percurso, sim, sim. E, evidentemente, nasci no seio de uma família cristã. Os modelos que foram apresentados pela paróquia, onde nasci, pela família, foram postos em causa. E depois, já por volta dos 17, 18 anos, voltei-me a reconciliar com a Igreja, tendo interiorizado poderíamos dizer, um novo modelo, e comecei a perceber o Evangelho como uma proposta de uma vida em plenitude. E quando nós percebemos que o cristianismo como uma proposta de vida em plenitude, nós podemos perguntar, e por que não eu fazer parte do conjunto de pessoas que dão a vida por este programa. E foi assim que fiz. Um programa de vida que foi assumido, uma decisão por um programa de vida, Sim. Segundo o Evangelho. Também no carisma vicentino, foi esse apelo à ajuda de quem precisa que ajudou à decisão? Paulo, honestamente, numa primeira fase, eu diria que o encontro com os vicentinos foi acidental. Eu não esperava, não sabia, nem conhecia uma grande parte das congregações que mais tarde só tive conhecimento. Como disse, esse padre era vicentino e esse padre precisamente inseriu-me um pouco dentro daquilo que era o mundo vicentino. E comecei a perceber que os vicentinos também tinham de facto uma proposta que eu poderia assumir para a minha vida. Porque é uma proposta em relação às pessoas mais fragilizadas. Aquilo que se fala hoje muito, de ir às periferias, ir aos marginais, ou estar com os marginados. Isso é o carisma vicentino? É um pouco isso, evidentemente. Se hoje não estamos a pôr isso em prática, a culpa é nossa, mas essa é a ideia-chave, é no fundo estar ao lado das pessoas que de alguma forma estão nas periferias. Essa reconciliação com a Igreja, enfim, uma outra visão da Igreja, o que é que ideia nova fez surgir sobre a instituição em si e sobre a vivência da experiência crente nas comunidades eclesiais? Foi muito importante para mim perceber a Igreja como um todo. Nós, às vezes, corremos o risco ou de idealizar, dizer que as pessoas são todas santas, a começar pelo pároco, as senhoras que estão na Igreja, ou, pelo contrário, a dizer que a Igreja é toda pecadora, que todos os padres são maus, que as pessoas que estão lá não são pessoas de boa fé. E quando nós vivemos nestes polos, temos uma visão distorcida da realidade. Ter uma visão total significa precisamente ver as coisas brancas e pretas ou as coisas com aspectos positivos e negativos. E apesar disso, apesar dos seus defeitos, eu achei que poderia integrar e dar o meu contributo com o melhor de mim para esta Igreja, para que esta Igreja, digamos, pudesse servir da melhor forma os irmãos. Mas repare, é muito fácil nós colocarmos, e nós percebemos isso, colocarmos numa atitude de quem critica. Eu poderia ter ficado como um adolescente a criticar toda a vida. E às vezes isso acontece. Há pessoas que passam a vida toda nesse discurso. Mas isso não interessa. Quando nós amamos uma causa, quando nós nos identificamos com uma família, com uma instituição, nós deixamos de ter esta atitude irresponsável e imatura que é passar a vida a queixar-se e começamos a dizer, apesar disto, eu vou dar o meu contributo, fui o que fiz.
E arrisquei e dou graças a Deus por isso. Claro que há um percurso de formação, há momentos marcantes de ordenação sacerdotal, etc. Mas fixávamos-nos agora dessa opção por estudar psicologia. Como é que surgiu e que contributo, sobretudo, traz ao exercício de um ministério, de uma vocação? Eu, depois da ordenação, fui ordenado no Funchal, já disse, sou madeirense. Os meus superiores pediram-me que fosse fazer uma especialidade na área da teologia, que é a teologia espiritual, em Madrid, na Pontifícia de Comilhas, universidade ligada aos jesuítas. E durante esses 2 anos eu comecei a perceber que estudar espiritualidade era muito importante, mas para perceber bem a espiritualidade nós teríamos também de perceber o que são as estruturas humanas. Isto é, até que ponto esta espiritualidade é realmente uma graça de Deus, um caminho que uma pessoa faz motivada por Deus, ou é, às vezes, como sabemos, uma opção motivada por fatores mais patológicos do ponto de vista mental. Fazer esse discernimento para mim foi muito importante. E nós conhecemos pessoas da igreja, pessoas santas, que têm, digamos, sintomas, têm problemas nessa área. E comecei a perceber que não bastava estudar espiritualidade, era preciso também ir à raiz, isto é, do ponto de vista estudar humano, a pessoa. isso mesmo, estudar a pessoa. E fui com essa pretensão que eu, quando regressei de Madrid, propus aos meus superiores. Entretanto, como eles pediram-me também que ficasse num trabalho de formação, eu fiquei ligado à formação, era diretor do nosso seminário maior, e mais uma razão tinha, porque acompanhar candidatos ao sacerdócio existe, de facto, saber muito sobre a pessoa humana para fazer um bom serviço, não só à Igreja, mas também aos candidatos. Ajuda também no seu trabalho, que é paroquial, agora, aqui em Lisboa? Imenso, imenso. Ajuda... Não é que faça psicologia clínica, não faço, não faço. Não tenho propriamente trabalho como psicólogo clínico oficial. Faço formação, estudo e eu próprio analiso-me, mas ajuda imenso porque nós, quando acolhemos uma pessoa, podemos acolhê-la de diferentes perspectivas. Eu procuro acolhê-la também, não só da perspectiva espiritual, mas também desta perspectiva humana. E perceber que às vezes a pessoa pode estar em sofrimento. E perceber que o caminho para ela pode ser uma coisa muito simples, como encaminhá-la para um serviço de psicologia ou um serviço de psiquiatria. Isso eu acho que é ser sério com as pessoas. De que forma é que essas convicções que motivaram a sua consagração, de que forma é que os transmite agora numa paróquia, uma paróquia urbana de Lisboa, acredito que cheia, enfim, com características muito peculiares, cheia de gente. De que forma é que se faz essa passagem de testemunhos? Sabe que quando nós olhamos para o Evangelho, ou quando nós olhamos para a vida dos grandes santos, ou o discurso dos grandes santos, nós percebemos que foram pessoas que, poderíamos dizer assim, por analogia, foram grandes psicólogos. Foram pessoas capazes de ler o coração do homem, perceber as suas inquietações, perceber quais são os seus ideais, ao mesmo tempo perceber as fragilidades das pessoas. E foram capazes de, percebendo essa realidade, propor metas de acordo com aquilo que eram as possibilidades de cada pessoa. Fez Nosso Senhor e fizeram os santos. E acho que é importante que o padre hoje continue a ser capaz de ler o coração das pessoas para, no fundo, ajudá-las a enfrentar as dificuldades em que as pessoas estão a viver. Uma última questão, para uma resposta breve. Este ano da vida consagrada, na sua opinião, que oportunidade é? Olha, muito breve. Eu acho que dois polos. Primeiro, um polo mais para dentro, isto é, para que as congregações pensem sobre esta realidade, o que é viver uma vida consagrada, o que é viver o seu carisma. Reparem, o que acontece é que muitas instituições na Igreja têm 100, 200, 300 ou mais anos. Um corpo com tantos anos precisa de fazer uma revisão, precisa de fazer um diagnóstico. Acontece que, às vezes, nós não somos capazes, não queremos fazer esse diagnóstico. É necessário fazer ad intra esse diagnóstico. E depois, à destra, na Igreja e no mundo, é muito importante que sejamos capazes de ser sinal
para a Igreja e para o mundo. Eu tenho presente, termino já, aquilo que foram os anos temáticos como o Ano Paulino, o Ano da Fé. Foi uma riqueza para a Igreja. Penso que poderá ser também uma grande riqueza para a Igreja e para o mundo se soubermos pôr no centro da Igreja do mundo este tema. Porque não há dúvida que muitas das grandes transformações que ocorreram na Igreja e no mundo começaram ligadas às ordens religiosas, à vida consagrada. E nós temos que continuar a dar esse contributo. Desafios também para os tempos atuais. Padre Nélio, muito obrigado por ter estado neste programa e felicidades. Muito obrigado.